Graças e paz, irmãos. Amém. Oremos. Eterno e poderoso Deus, nos colocamos diante da Tua presença para ouvir a Tua palavra. A Tua santa palavra, Pai, que nos sustenta, que nos dirige, que nos dá salvação, porque nela está contido o Teu Filho Jesus Cristo. Ele é a palavra que se encarnou, morreu e ressuscitou para nos dar salvação. Pai, peço que o Teu Santo Espírito esteja tocando os corações, esteja curando os corações, esteja restabelecendo aquilo que é impossível para nós como seres humanos, que já por muitas vezes já tentamos e não conseguimos, mas o Senhor traz à existência as coisas que não existem, como se já existissem. O Senhor é assim, não existe impossíveis para Ti, por isso confiamos em Ti, Senhor, confiamos na Tua palavra e cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, aquele que nos dirige a vida, que nos dá um final feliz, um final de esperança, um final em que a vida não acaba depois que morremos. Nós confiamos em Ti e essa é a nossa alegria, a nossa esperança. Em nome de Jesus é que oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Quero abrir a palavra em Provérbios. Pode se sentar, viu, igreja? Provérbios capítulo 4, versículo 23. Provérbios capítulo 4, versículo 23. O título da mensagem é Resguarde o seu coração. Eu vou ler do 23 ao 27, mas o versículo principal é o 23. Resguarde o seu coração. Sobretudo, o que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca, e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Grande palavra essa, grande conselho Salomão aqui coloca a respeito do coração. Passamos por momentos turbulentos na nossa vida. Nosso país passa por momentos turbulentos. A sociedade no geral, com a violência, com os desastres, com tantas coisas acontecendo ao nosso redor. E eu estava observando esse mês como o mundo está, meditando com Deus. É claro que muita gente pode dizer assim, Carlos, mas sempre houve dor na terra, sempre houve pobres na terra e sempre teremos, sempre houve dor, sempre houve desastres, sempre houve tanta coisa. Sim, claro que sim, a história nos conta muitas coisas. E de repente a gente entra num conformismo de que as coisas serão sempre assim. Elas serão sempre assim, enquanto Deus não restaurar todas as coisas por completo. Mas essa restauração já vem acontecendo paulatinamente, dentro dos tempos. É só você olhar para a palavra de Deus. A maneira como Ele escolhe Abraão. De Abraão Ele faz uma grande nação. Essa nação caminha, se torna escrava, depois a liberta, e Deus coloca a sua lei para dirigir o homem, e dentro da sua lei, Ele apresenta o Messias, e o Messias vem como Jesus Cristo encarnado, como a palavra, né? Andando sobre a terra, curando, libertando, salvando, e assim Ele continua essa restauração, e Ele vai retornar. Carlos, mas eu não creio em tudo isso. Bom, você pode não crer, mas a história está contada, e vale a pena investir nela, porque quando você investe na palavra de Deus, você guarda o coração, de tudo isso que como ser humano eu vejo, desde os tempos remotos, as dificuldades, a vitória do ser humano, no sentido de crescer em tecnologia, em criar muitas coisas, em desenvolver a medicina, em desenvolver a área de engenharia, de desenvolver a terra para que se vivesse melhor, em contrapartida por causa da condição de ser humano, que é falho, não é assim como diz o ditado?
Todo mundo erra. Realmente, é claro que erra. O ser humano está decaído pelo pecado. Mas ele será restaurado, assim como a terra. Então, por que não guardar o coração de tudo isso? Eu vejo que tem pessoas que gostam muito de assistir jornal, tem muitos que gostam de muitos debates, outros gostam de documentários, outros gostam de esporte, outros gostam de tudo isso, outros não gostam de nada disso. Alguns que não gostam, provavelmente, é por causa das dores que se vê, né? Em todos eles, né? Em todos os problemas. E quando o ser humano olha para o ser humano e desanima, porque é desanimador ver a condição do ser humano, ele não presta atenção que, na verdade, Deus está restaurando as coisas. Ele já começou essa restauração e ele vai terminar. E como nós podemos prosseguir em cima de tudo isso? E Deus tem me colocado no coração, guarda o teu coração. Porque se você não guardar o seu coração, ele vai absorver tudo aquilo que você ouve, que você vê, e você, como um coração enganoso que tem, acaba absorvendo como algo de verdade para você, mas não é o que eu quero para você. Eu não quero dor, eu não quero dificuldade, eu não quero sofrimento, eu não quero depressão, eu não quero doença. Deus não quer nada disso para o ser humano, mas o ser humano sofre essas coisas. Então, ele aconselha, guarde o seu coração. E aí ele discorre, porque o Provérbio 4 fala sobre tudo isso, sobre a maneira de se comportar, a maneira de ver as coisas, a maneira de receber as coisas, e como você vai caminhar na sua vida humana, em cima de tudo isso que te influencia. Então ele discorre assim, guarda o teu coração. Tá bom, então como é que eu guardo o coração? Primeira coisa no versículo 24, desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Uma outra tradução, ela traz assim, mantenha longe da sua boca o discurso tortuoso e afasta o engano de seus lábios. A gente escuta muita coisa o dia inteiro, mas nós não podemos começar a replicar isso. E a gente às vezes replica. Numa situação de corrupção, numa situação de violência policial, num desmando de algum órgão público, ou de algum médico, engenheiro, policial, que não fez a sua função completa, e ele não representa a classe toda, ele representa aquele que se desvirtuou como ser humano e não cumpriu bem o seu papel. E a gente acaba dizendo, muitas vezes, o ditado famoso, pau que nasce torto, morre torto, não é assim? Não é verdade? É o que eu escutava dos meus avós. Esse não tem mais jeito, né? Daqui para frente só vai piorar. Olha como é que estão as coisas. São pensamentos que se transformam em palavras, do qual o Senhor não quer que repliquemos. Carlos, mas eu sirvo ao Senhor, eu não fico falando isso. Tá, você não fica, e na mente, às vezes cai e acontece? Claro que sim. Às vezes a gente desanima de ver tanta dor na terra. Só que em Tiago, ele diz assim, né? Com ela, né, com a nossa língua, a gente bendiz o Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Tiago 3, 9 e 10. Então, a primeira coisa para guardar o coração é tomar cuidado com o que a gente vê e com o que a gente replica depois. Às vezes a gente quer ajudar a família, quer ajudar um ente querido, e a gente vê que isso não acontece, e de repente a gente replica a crítica sobre ele, tentando ver se ele consegue entender, mas na verdade ele não quer ouvir. Guarda o seu coração. Deixa que ele fale. Talvez ele se critique. Convide a ele para orar. Ou diga, eu vou orar por você sobre essa questão. Ele pode até não acreditar, não gostar do que está ouvindo. Pode manifestar isso externamente,
mas dentro do coração dele aquilo vai lhe cair bem, porque o Espírito visita-o. Mas é tão difícil quando a gente vê um ente querido sofrendo e a gente quer oferecer ajuda e ele não quer ou ela não quer ajuda. É muito difícil. É muito difícil quando é seu sangue. Quando você sabe que ele está agindo errado ou ela está agindo errado, e até no seu silêncio às vezes ela se incomoda. Não tem problema. Não fale tortuosamente. Não critique. Guarde o seu coração. Confie em Deus. Não perca a fé. Demonstre amor, paciência, tolerância. Mas fique firme e continue intercedendo. Porque assim como nasce o sol da justiça sobre você, nascerá sobre ele também. Deus assim nos promete. A palavra aqui é dura, ela coloca assim, no 24, desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. A gente fala, poxa, mas eu não faço isso, eu sou uma pessoa direita. Essa falsidade da boca e perversidade dos lábios está num grau extremo. Mas, como eu disse em outra tradução, mantenha longe da sua boca o discurso tortuoso, ou seja, a crítica, o julgar, e afaste o engano dos seus lábios. Muitas vezes a gente se engana em falar as coisas, e às vezes torna as coisas pior ainda. Guarda o seu coração. Há muito tempo já, muitos anos, Deus me deu uma palavra assim para mim. Ele falou assim, se você tiver alguma coisa para falar, e se você estiver completamente certo, está alinhado à minha palavra, aquilo é correto, é justo, é edificante aos seus olhos, mas se você vê que a oportunidade não é propícia, assim, delicadamente, Deus fala, cala a sua boca. Poxa, Carlos, mas Deus é assim? Não, comigo às vezes ele tem que ser, cala a sua boca. Porque você dá vontade de ajudar no momento não tão propício, em que você sabe que eu não te dei autorização para que você proceda daquela forma, você procede, você nem peca contra mim, mas você peca contra o próximo, porque ele não está preparado para ouvir, ele não está preparado para receber, ele não está preparado. Fique quieto, guarda o teu coração, quietinho ali. Puxa, pai, mas então, não, tudo bem, você já viu meu dom trabalhar, você sabe como eu funciono, você sabe que eu vou abençoar, você sabe que eu vou libertar, você sabe que eu vou fazer tudo aquilo que te dá orgulho de me servir, mas fique quieto, aguarde, deixe que eu te traga ele, ou ela, ou aquela situação, às vezes é num telefonema. Quantas vezes as pessoas ligaram para mim e não gostaram do que eu falei a respeito da palavra, a respeito de Deus, em outros momentos, e depois ele ligou, tudo bem, como é que você está? Olha, sabe aquele problema assim, então, você ora por mim? Ora, você quer que eu ore agora, ou você quer que eu desligue o telefone? Não, vamos orar agora, amém. Em outros momentos a pessoa, olha, eu só queria que você orasse por mim, tá ok, como é que está a situação? Está assim, você já tomou todas as providências? Tomei, então tá bom, sua parte você fez, né? Vamos deixar Deus fazer a dele. Eu não precisei falar, não, porque Deus vai fazer, porque vai acontecer, porque Deus é bom, porque você vai ver. Não preciso fazer propaganda do Senhor, Ele já é tudo isso que Ele é. Desafiemos a pessoa assim a buscá-lo. Olha, você busca aí e eu busco aqui, tudo bem? Coloque seu pensamento em Deus aí que eu vou orar aqui, tá bom? Tá bom, obrigado. Porque quando a pessoa se volta para Deus, Deus não deixa de se voltar para ela. O Senhor está aberto, Deus quer salvar a todos, não é assim que diz a palavra? Ele não se agrada da perdição de ninguém, não se agrada que o ser humano sofra, Ele não se agrada da condição do ser humano, Ele quer que todos sejam salvos. Então, vamos apostar. É uma aposta ganha essa. O Senhor vai se manifestar àquele que necessita. E nós vamos guardar o coração e vamos aguardar. Não é fácil, mas é necessário. Porque a obra do Senhor será feita, será realizada. Amém? Prossigamos. Em outro versículo ele diz, os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Em outra tradução traz assim, fixar os olhos, o olhar, no que está à sua frente.
A gente pode sonhar muitas coisas, mas Deus trabalha com aquilo que não é ilusão, aquilo que é concreto, aquilo que é correto, aquilo que é possível. Deixemos que o impossível ele realize. Muita gente nessa desculpa, pelo poder que Deus tem de realizar muito mais do que aquilo que nós pensamos, imaginamos ou aquilo que nós pedimos, muitas pessoas se penduram em Deus, por assim dizer, para que Ele realize aquelas coisas impossíveis, porque fica mais fácil e ela não precisa tomar nenhuma providência naquilo que lhe cabe ela tomar providência. Então, eu vejo esse versículo assim: os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Sabe quando você firma o olhar e assim você baixa a pálpebra assim, ó, você está firmando o olhar para ver aquilo que é correto, aquilo que é real e não ilusão. Tem gente que vive no mundo da lua esperando os milagres acontecerem. Tanto aqueles que servem o Senhor, quanto aqueles que não servem. Porque sabe que Deus existe e Deus realiza milagres. Mas, na verdade, o que Deus espera é lucidez de raciocínio, lucidez no coração. Puxa, mas aconteceu aquele milagre com aquele irmão, com aquela pessoa, bem que Deus podia realizar para mim também um outro milagre. Tudo bem, peça isso em segredo, fechado no seu quarto com Deus. E se Deus achar que você deve merecer daquela forma, Ele o fará. Ou talvez faça de uma outra forma muito melhor, porque Deus não copia milagre, Ele é original. Existem milagres parecidos, mas nunca vai ser igualzinho. Por quê? Porque Deus é original, Ele não precisa copiar nada. Ele cria as coisas todas as horas, todos os momentos, todos os dias, e eternamente sempre criará, porque Ele está acima de tudo. Olhe direito, não viva de ilusões. Pode sonhar, sonhar é bom, mas traz o sonho à realidade e veja as suas condições. Veja se isso vai ser bom mesmo para você, para aquele que está à sua volta, para as decisões que você quer. Você pode sonhar qualquer coisa, mas coloque diante de Deus e fala: Pai, isso é bom? Isso vai ser bom para mim? Está sendo bom agora pensar nisso, mas será que na realidade isso vai funcionar? Provérbios 16:3 diz assim: muitos são os planos do homem, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Não é verdade? Provérbios 16, ele é ótimo para doutrinar o nosso ego, para nos colocar na condição de servo, o qual Deus dá muitas coisas para que nós possamos realizar, mas sempre sobre a decisão final dele. Amém? No versículo 26, pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Uau! Ponderar é examinar com atenção, é verificar se realmente aquele caminho que eu tomei, aquela pessoa com quem eu convivo, e quando eu digo convivo é socialmente, eu não estou dizendo marido e mulher, eu estou dizendo na sociedade no geral, está correto. Pondera os caminhos. Salmos 1 é maravilhoso para isso, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Pronto, ponderando a vereda dos teus pés. Vereda é caminho, caminhada, rumo, trilha. Qual que é a vereda que você tem andado? Que no seu coração você entende que é correto, você fala: não, acho que dá para fazer isso aqui, eu vou fazer, e eu vou convidar tal pessoa, e eu vou... Será que realmente essa é a vereda que o Senhor quer? Guardar o coração também é guardar de caminhos que possam levar a gente a um problema, e não a uma solução. Né? Então o Senhor pede. Há outra tradução que diz assim: pondera a vereda para os seus pés, deixe que todos os seus caminhos sejam bem preparados. Olha, que profundidade. Em um versículo que traz aqui, ó, pondera a vereda dos seus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Então, que os seus caminhos sejam preparados. É a palavra de Deus que dá esse preparo.
Jesus é muito claro quando ele diz assim, né? Pois qual de vós, lá em Lucas 14, 28, né? Qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos que virem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Todos nós já entramos em algumas dívidas que não deveríamos ter entrado, não é verdade? Eu já ouvi tanto testemunho, poxa, mas Deus me deu o carro, agora eu estou passando um aperto para pagar esse carro, então, você queria tanto esse carro, tal, e Deus, na sua infinita misericórdia, permitiu, ou falou não e você não quis ouvir, e agora você está afligindo os próprios ossos. Quando eu falo você é a pessoa, né? Já cometi uns erros assim, não com carro, mas com coisas que eu comprei, falei, puxa vida, não deu certo, pai. Então, falei para não comprar, mas você comprou, ainda bem que o gasto foi pequeno. E a gente escuta esses testemunhos, aí depois põe na conta de Deus que ele que deu errado. Na verdade não deu, não era nem para receber. A bênção de Deus não traz dores nem peso. E se assim ocorreu, é porque talvez não escutamos aquilo que Deus gostaria que escutássemos. Então, pondera a vereda dos pés, ponderar, examina bem, será que é por aí? Tenha paciência, exercita a fé. Eu era para ter trocado de carro, ia caber certinho. O irmão veio para mim e falou, Carlos, acho que esse carro está guardado para você, porque não consigo vender ele. E eu falei, tá bom, irmão, vou orar, depois eu converso com você. E aí, pai, olha reto, não vive de ilusão, como é que está? Dá? Cabe no orçamento? Ou você está contando com um serviço que ainda não chegou? Pai, na verdade, ia apertar, ia faltar ali. Faltou, então, não estou no negócio. Mas você não tem fé? Deus vai prover. Não atentar ao Senhor vosso Deus. Mateus 4. Ele pode te abençoar? Ele te abençoa com mais do que você precisa, com mais do que você pede? Sim. Mas vamos aguardar isso chegar depois que você cumpriu todas as metas, que é ter prudência e não atentar ao Senhor. Não fiz o negócio. E estou com saudade do carrinho que eu sei que era bom. Mas aí Deus falou, tem fé que eu posso te dar outra coisa, se você quiser? Porque meu é os céus e a terra, e todos os tesouros. Te tenho, pai, tranquilo, já esqueci, larguei para trás. Deus trabalha o nosso ego, guarda o teu coração. Você conhece muita coisa, você já viveu um pouquinho, já pegou experiência com muitas coisas, mas você sabe, filho, que se você não deixar eu dar a última palavra, você vai quebrar a sua cara. E aí você vai ter que me pedir misericórdia para eu não deixar a cara ficar muito quebrada, né? Então, sejamos humildes, né? Pondera a vereda dos pés, vê se é isso mesmo, aguarda. Não sentiu completa paz que excede todo o entendimento sobre o vosso coração? Não toma nenhuma decisão. Guarda teu coração, aguarda outra oportunidade que o Senhor vai dar. Amém? Versículo 27. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o pé do mal. É a famosa palavra, né? Muito clara lá em Josué também, né? Quando o Senhor aconselha Josué. Mas vamos lá, tem outra tradução aqui para esse versículo, veio assim, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, nem para a direita, e mantenha seus pés longe do mal. Aqui ele fala, retire o pé do mal. É como se você já tivesse. Se você já estiver no mal, muda o teu caminho. Pensa diferente. Raiz de amargura é complicado. Ela atrapalha o relacionamento com Deus. Carlos, por que raiz da amargura? Porque às vezes você não pecou, mas pode entrar em pecado porque ficou magoado, chateado, triste, porque o outro te ofendeu, porque o outro tirou a tua razão, porque o outro te denegriu perante pessoas. Coloca isso perante o Senhor e pede para o Senhor limpar o teu coração. Isso é a maneira de guardar o seu coração para Deus, imaculado. Porque a tristeza e a injustiça dos outros também nos causam mal, também nos incomodam. Ninguém gosta de ser injustiçado, ninguém gosta de não ser reconhecido pelo bem que quer fazer.
Quantas vezes você quer fazer o bem para alguém ou para alguma situação e a coisa dá completamente errado e pior, você sai mal na situação. Não é verdade? Você fica como se você tivesse culpa e na verdade você não tinha. Coloca para Deus isso. Não fica olhando para a direita, para a esquerda, não fica olhando para a situação, que é que nem Pedro, quando Jesus falou, pai, Jesus, você é o Senhor, deixa eu ter contigo no mar, né? Pedrão saiu lá andando sobre as águas, né? De repente ele começou a olhar para a situação, para as condições, para os perigos, para as dúvidas, para o medo de ser injustiçado ou de não viver na situação daquele mar, e ele começou a descer. Salva-me, Senhor. Pô, servo meu, por que duvidaste, né? Jesus vai lá e salva Pedro. Não olha nem para a direita nem para a esquerda, fixa naquilo que o Senhor tem, naquilo que o Senhor quer que você reaja, da forma como Ele quer que você pense. Claro que às vezes isso não é tão fácil, então peçamos ao Senhor que nos ajude a mudar a nossa mente, como diz em Romanos 12, né? Não vos conformei com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Olha que legal. Deus tem uma boa, algo que nos faz bem. Ele tem uma agradável vontade, que não vai fazer com que esse relacionamento com Ele aumente e que a gente louve Ele através da nossa vida, e uma perfeita, ou seja, perfeita é sinal de retidão, de caminho certo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ele é a perfeita vontade. E assim, a gente retira o pé do mal ou a gente se afasta do mal, como dizem outras traduções. Você vê que nesses versículos, Deus está falando, ó, acima de tudo que você deve guardar o coração de tudo isso. Porque eles influenciam a nossa vida, eles atrapalham a nossa vida, eles fazem com que a gente marque passo, como diz o militarismo, em vez de você marchar para frente, você marca passo, você fica ali. Você não vai para frente nem para trás, você fica ali perdendo tempo, né? Porque fica travando ali. E o que Deus quer é que você não trave, que você continue. Poxa, Carlos, mas está difícil, e as doenças, tá, eu sei, é difícil mesmo. Não é fácil. Ele não disse que seria fácil. Ele falou, terás aflições do mundo, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós vivemos superando crises e dores através da palavra de Deus, através do Senhor Jesus Cristo, através da verdade. Senão a vida é chata e difícil, mas Ele a torna boa, agradável, perfeita. Não é verdade? É assim que Deus é. Então ele fala lá, né, em Josué, né, tão somente esforce-te e tem muito bom ânimo para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Esse caminho é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Temos que parar de querer agradar a nós mesmos ou agradar as pessoas que estão à nossa volta. E temos que começar a agradar mais a Deus. Essa frase me impactou. Foi de um pregador que eu ouvi. Quem é fácil fazer isso, né? Temos que parar de agradar aos outros e agradar-nos a nós mesmos. E agradar mais a Deus. E como é que se agrada a Deus? Andando nos seus caminhos e fazendo as escolhas que agradem ao Senhor. Deus tem o melhor para aqueles que decidem servir a Ele. Nós temos que entrar nesse desafio e convidar aqueles que ainda não aceitaram o Senhor a entrar nesse desafio. Agradar ao Senhor não é tão difícil assim. Acontece que nós temos que, quando vamos agradar a Ele, renunciar a coisas que nós queremos, a abandonar coisas que para nós está difícil, seja no campo da carne, seja no campo da mente, seja no campo do coração, seja no campo que for.
Mas se nós não fizermos isso, o que faremos como seres humanos na Terra? Vamos continuar na mesmice da vida, batalhando a sobrevivência, tentando fazer o melhor para aqueles que estão na nossa volta, que Deus não acha ruim disso, Deus também não acha ruim de batalharmos pela sobrevivência, nem para ajudar o próximo. Quando dizemos aqui que temos que agradar mais a Deus, não quer dizer que não temos que agradar os outros. O problema é que nós botamos o foco nas pessoas, nas condições à nossa volta, porque somos seres humanos. E, na verdade, Deus não fica em primeiro plano. E o que Ele tem é ficar em primeiro plano. E continuar seguindo com a vida, ponderando os nossos caminhos, se afastando do mal, né? Focando no que é correto, no que é real e no que é possível no momento para você, porque o impossível só Ele faz. E assim também, cuidando da boca, para que a gente não fale precipitadamente. Então ele começa com a falsidade da boca. Depois ele fala dos nossos olhos. E depois ele fala dos nossos caminhos. Olha que interessante, né? São órgãos dos sentidos que influenciam a nossa vida espiritual. Começa aqui na carne. Aquilo que você escuta, aquilo que você replica. Aquilo que você vê, que pode manchar o seu coração. E o caminho que você escolhe e como é que você anda e reage sobre as coisas. Não é tão difícil imitar a Jesus, mas é mais difícil reagir como Jesus. Nós queremos as duas coisas, o caráter de Cristo, nós procuramos imitá-lo, nós queremos ser bons, corretos, nós queremos ser amorosos, queremos ser firmes como Ele. Mas quando acontece a crise, como nós reagimos? Será que nós conseguimos reagir da mesma maneira o tempo todo? Claro que não. Nós precisamos do Senhor. Por isso que Ele fala, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele sabe que é difícil reagir com Ele. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vos encontrarei refrigério para a vossa alma, porque o meu fardo é leve, e o meu jugo é suave. Jugo de Deus, controle. O jugo ia sobre os bois, né? Para não deixar os bois desalinhar no arado ali. O jugo de Deus não é Ele apertando você, dizendo aqui que você tem que seguir. Não, Ele passa a mão na sua cabeça e fala, filho, aqui. Não vai por esse caminho, que esse caminho vai te dar problemas. Acho que é isso que o Senhor espera de nós. Como está em Efésios ali. Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Em Mateus, diz assim sobre os olhos, né? Que os olhos são a candeia do corpo. De sorte que se seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, eles forem maus, teu corpo será tenebroso. Se, portanto, luz que em ti há são trevas, quão grandes trevas serão? Sejamos, então, luz, né? E sobre o caminho, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu gosto muito de um provérbio para encerrar, que diz assim, para quem quer seguir isso, vai evitar muita coisa, mas para quem não quer seguir, vai acontecer isso. Ó. Provérbios 27, 12, o prudente vê o mal e se esconde, mas o simples passa adiante e sofre a pena. Esse provérbio me chama a atenção há 20 anos. Presta atenção, filho. Seja prudente para que você evite o mal. Porque se você for simples, e simples no sentido de desavisado, se você for nécio, que é a mesma coisa que ignorante naquilo, se você não quiser aprender, se você for preguiçoso, filho, você vai sofrer a pena. E não é isso que eu tenho para você. Seja prudente. Minha palavra te ensina a ser prudente na vida, e aí tudo te irá bem. Amém? Amém. Vamos se levantar, amada igreja. Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela tua palavra, porque ela nos ensina a guardar o coração, a guardar o nosso coração de sofrer por causa das injustiças da vida,
porque muitas vezes não somos reconhecidos como gostaríamos de ser, porque muitas vezes sofremos dores no nosso corpo, doenças, e é claro que a gente às vezes desiste de nós mesmos, não do Senhor, mas desistimos de lutar, porque buscamos forças em nós, mas só o Senhor tem a força necessária para fazer a gente sarar, fazer a gente continuar, fazer a gente ser liberto de nós mesmos. Ensina-nos a guardar o coração cada vez mais, para que não pequemos com a boca, para que não nos corrompemos com aquilo que olhamos, que vemos, e também para que não tomemos caminhos que te desagradam. Nós precisamos do Senhor, Pai, para tudo isso e para muito mais. E sabemos que o Senhor sempre está pronto para nos ajudar, para nos salvar, para nos redimir, para nos dar vida e vida em abundância, como disse seu Filho Jesus. Que teu Santo Espírito conduza nossos corações, dando-nos a orientação correta, porque de ti, ó Deus Todo-Poderoso, vem a cura, a salvação, a libertação, vem tudo o que precisamos, não só para nós, mas para aqueles que amamos, talvez para aqueles que não amamos tanto, mas que queremos amar mais, queremos aprender a entender e a tolerar e a compreender, sem, contudo, sair fora dos teus princípios. Queremos agradar mais ao Senhor, porque sabemos que assim conseguiremos agradar aqueles que estão à nossa volta, porque vamos replicar aquilo que o Senhor quer que repliquemos, que é a tua justiça, a tua salvação, a certeza de que tu és um Deus que não falha, que não se esqueceu do ser humano e nunca vai se esquecer. Nós te agradecemos por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.